Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Júnior do canal Júnior Oliveira com mais um SOS Espiritual para abençoar a sua vida e hoje com o tema O Bom Atleta de Cristo. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado com este canal, a cada um dos inscritos, que Deus continue abençoando vocês. E gostaria de fazer um pedido, que você continue compartilhando para que outras pessoas mais conheçam aí esse canal e possam se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também é importante para nós saber o quanto a palavra tem edificado a sua vida. Essa noite nós temos um texto aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler 3 versículos, o versículo 6, versículo 7 e versículo de número 8, que nos diz assim a palavra: Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Somente até aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Meus amados, o apóstolo Paulo nos dá a entender algumas situações sobre aquilo que ele está escrevendo a Timóteo. Entendemos aqui que esta carta foi escrita entre 65 e 67 depois de Cristo, e alguns estudiosos dizem até que Paulo estava preso pela segunda vez, e por esta razão está escrevendo ao jovem pastor, seu filho na fé, e sentindo ele aqui o tempo da sua partida, sentindo ele está chegando ao final do seu ministério. Ele está entendendo pelo que ele está escrevendo, ele está sentindo que o seu ministério está acabando, que a sua carreira está chegando ao final. E como o nosso tema hoje é o bom atleta de Cristo, baseado nesse texto, quando ele diz combater o bom combate, dá-nos a entender a figura de uma guerra, mas sequentemente ele fala, acabei a carreira. Então nós podemos entender que ele está falando sobre uma nobre competição, que era algo comum já naquele tempo, o maratonismo, a corrida, já corriam nos estádios. Assim ele diz aos Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu procurar aqui para você, 1 Coríntios 9, ele já falava desse atleta, ele diz dessa maneira, 1 Coríntios 9, versículo 24, ele diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Então já era comum. Nesta mesma carta que li de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: Igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Então já era comum esse tipo de maratona naqueles dias. Mas o interessante é que ele pega a vida cristã e aplica, como essa maratona também. A gente vê também isso em Hebreus, capítulo 12. E portanto já estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Deixemos todo o pecado e embaraço, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então a gente já vê essas figuras de linguagem sobre o atleta. Por isso o nosso tema de hoje é o bom atleta de Cristo. E o mais interessante de tudo é que Paulo venceu tanta coisa, passou por tanta tribulação, mas chega ao final de sua trajetória dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele não perdeu a sua fé na sua jornada. Diferentemente dessa geração que nós temos vivido, que por qualquer coisa já tende a abandonar a carreira da fé, já tende a parar, já tende a largar Cristo para lá. Deixa eu ler um texto para você, para mostrar o que foi que Paulo passou na sua trajetória. Está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 24. Ele diz dessa maneira, olha aqui as situações que Paulo enfrentou. Ele diz assim: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo de gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
Olha aqui, o tanto de situações que Paulo teve que passar no decorrer da sua jornada, mas vence tudo isso, passa por cima de tudo isso e chega ao final dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nesse ponto aqui sobre o bom atleta de Cristo, eu quero refletir com você sobre 3 lições que nós podemos aprender sobre a trajetória da vida cristã, sobre o bom atleta de Cristo. Em primeiro lugar, o bom atleta de Cristo, ele cuida da sua saúde espiritual, né? O atleta que vai correr a maratona, que vai correr lá no estádio, o desportista, ele cuida muito bem da sua saúde. Ele não descuida da sua saúde, ele tem que se alimentar bem, ele tem que cuidar muito bem dela, para poder estar preparado para poder correr esta corrida. Se ele estiver doente, ele não vai conseguir fazer esse trajeto, ele não vai conseguir correr. Então o bom atleta de Cristo, ele precisa também estar cuidando da sua saúde, nesse sentido aqui, cuidar da sua saúde espiritual. Por que Paulo venceu essa batalha? Porque Paulo não se descuidava da sua saúde espiritual. Paulo era um homem que orava, Paulo era um homem que tinha afinidade com a palavra de Deus, Paulo era um homem que vivia em constante oração. Então por isso que Paulo está cuidando bem da sua saúde e tem força para poder vencer as adversidades. Vejamos um texto aqui na terceira epístola de João. Vamos ver um texto aqui na terceira epístola de João, para poder você entender comigo. João escrevendo a Gaio. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Ele disse assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Supomos que Gaio estivesse doente, fisicamente doente, mas João está dizendo que a sua alma vai bem. Eles desejam que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então entendemos que Gaio estava com a saúde espiritual muito bem. Então, sobre a nossa saúde espiritual, sobre a saúde espiritual do crente, a saúde espiritual do atleta de Cristo, em primeiro lugar, precisa ter prevenção. Dentro da prevenção está o quê? Abster-se de tudo que contamina. O bom atleta, ele não pode comer, o atleta que vai participar da maratona, ele não pode comer qualquer coisa, qualquer tipo de comida que venha engordar, trazer consequências para ele nesse sentido. Ele só pode comer coisas leves, né, coisas saudáveis, para poder manter a sua saúde de forma. E nós aqui, como atleta de Cristo, a gente precisa também se abster de tudo que nos contamina. Você lembra de Daniel, que é um homem também que chega até o final do seu ministério com sucesso? Lá, o último capítulo do seu livro e o último versículo, o anjo diz para ele: tu, Daniel, vai até o fim. Tu vai repousar, mas tu vai se levantar entre os dias para poder receber a tua herança. Então Daniel vai até o fim. Nós precisamos nos abster de tudo que nos contamina. O apóstolo Paulo escreve isso aos Tessalonicenses 5:22, para se abstermos de toda forma de mal. Nós precisamos aqui dentro dessa prevenção fazer exames de rotina, né? Paulo diz aos Coríntios, né? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Então esse exame de rotina é nós analisarmos como é que está a nossa saúde espiritual, analisar como é que está a nossa carreira, como é que está o nosso relacionamento com Deus. Enfim, segundo lugar, nós precisamos ter uma vida de exercício. A nossa fé precisa ser exercitada. Tem muita gente aí com vida sedentária, né? E até vida sedentária espiritualmente, né? Atletas que não querem mais cuidar de sua saúde. Atletas espirituais que não oram mais, que não jejuam mais, que não leem mais a Bíblia, né? Mas a fé, a nossa vida tem que ser exercitada. Você, o bom atleta de Cristo, precisa estar em constante exercício. Orando, jejuando, lendo, fazendo aquilo que fortalece a sua alma. Segunda coisa que a gente pode aprender com o texto. Primeiro ponto é: o bom atleta cuida de sua saúde. E o bom atleta, o segundo lugar, o bom atleta, ele vai além de seus limites. Ou seja, nós não podemos parar diante da dificuldade. Tem tantas pessoas que diante da primeira dificuldade desistem dos seus objetivos, desistem da sua carreira. Deixa eu te dar alguns personagens aqui para ilustrar esse ponto, que não pararam de maneira nenhuma. O cego Bartimeu estava na saída de Jericó, ouve que Jesus vai passando, sabe que Jesus pode curar e começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
E alguém diz para ele, cale a boca porque o mestre não vai te ouvir, o mestre não vai parar para você. E ele, em vez de parar, ele clama ainda mais. E Jesus para ele, manda chamar e faz um milagre na vida dele. Quem lembra de Zaqueu, o publicano, que desejava ver Jesus Cristo, mas quando chegou lá no meio da multidão, por ser de pequena estatura, não conseguiu ver. Mas parou, desistiu? Não. Vai para a beira do caminho, sobe na figueira e espera Jesus passar para poder ver quem era Jesus. Jesus chega embaixo da figueira e diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quem lembra da mulher cananeia, ou mulher sírio-fenícia, que vai atrás do milagre para a filha, vai atrás de Jesus, clamando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu estou com a filha aí endemoniada. E Jesus nem aí para ela, os discípulos disseram, o Senhor quer que a gente mande ela voltar? Quer que mande ela calar a boca? Jesus também não responde nada até um ponto que ela vai clamando e Jesus diz para ela, diz, olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e dê os cachorrinhos. Ela olha para Jesus e diz, até mais, mas também, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus ouviu isso, disse, mulher, grande é a tua fé e vai ser feito conforme a tua fé. Essa mulher não para diante dos obstáculos que surgem na sua caminhada. Ela não para, ela vai além dos seus limites. Deixa eu te dar outro texto para poder você ver pessoas que foram além dos seus limites para poder vencer. Na Galeria da Fé, né, Hebreus capítulo de número 11, versículos 32 ao 34, nós encontramos pessoas desta maneira vencendo essa batalha porque foram além das suas forças. Versículos 32 ao 34, o escritor diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vou frisar para você aqui, da fraqueza tiraram forças. Isso é ir além do seu limite. Da fraqueza tiraram forças e fizeram acontecer tudo isso que aqui aconteceu para poder chegar até o final. Veja bem, você está indo até além dos seus limites? E também além dos seus limites, podemos entender como se esforçar, fazer força, para poder você vencer essa trajetória nossa, essa corrida espiritual, ela é cheia de obstáculos. Nas Olimpíadas surgem dois tipos de prova, 100 metros livre e 100 metros com barreira, dos quais eu considero a vida do cristão como o 100 metros com barreira. Então, para poder vencer essas barreiras, é necessário ir além do limite para poder chegar do outro lado e receber o prêmio. Terceiro ponto que eu posso aprender sobre o tema, o bom atleta de Cristo. O bom atleta de Cristo não perde a vontade de vencer. É essa vontade de vencer que nos mantém correndo. Se você perdeu a vontade de vencer, então vai parar a corrida. O apóstolo Paulo nunca perdeu o desejo de vencer diante de nenhuma circunstância. Deixa eu te mostrar um texto claro para você. Romanos 8, 35 ao 39. Eu quero ler especialmente com você para poder você ver esse texto. Romanos 8, 35 ao 39. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então observe que Paulo não perde o desejo de vencer jamais. Filipenses 3,14, ele diz algo ainda interessante para eles. Um texto conhecido, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo prossegue para o alvo, a vontade de vencer a corrida
não havia se perdido dentro dele. Ele continua correndo com o desejo de vencer a sua trajetória. É por isso que no final ele está escrevendo a Timóteo: quanto a mim, estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. É por isso que Paulo chega até o final cantando esse hino da vitória. Porque Paulo nos dá essa lição. Paulo cuidava da sua saúde espiritual, Paulo ia além dos seus limites e Paulo não perdeu a vontade de vencer. Que você possa aprender com esse tema, o bom atleta de Cristo, e que essas 3 lições aqui citadas possa mudar a sua trajetória nesses dias tão complicados, nesses dias tão difíceis, que você possa continuar na corrida e esperar o grande dia para poder também dizer como Paulo: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, e está esperando o teu prêmio. Que Deus te abençoe e até o próximo SOS Espiritual com Júnior Oliveira.